Bora lá começar mais uma live com o Murilov nessa quinta-feira, 7 horas da noite em ponto. E hoje vamos fazer uma live um pouco diferente aí das lives que eu venho feito, né? Eu tenho feito bastante live voltada pro mercado de intercâmbio e tudo mais. E agora eu vou começar a mudar algumas coisas. E a primeira mudança começa hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais de turismo, não vamos focar somente em intercâmbio aqui, mas vamos falar de turismo também. E hoje vai ser bem legal, que vai ser um turismo bem diferente. Para quem gosta aí de séries e tudo mais, a gente vai falar de Outlander, que se passa na Escócia, que é um país que eu sou apaixonado, sempre falo isso aqui. Então, daqui a pouquinho, nossa convidada está entrando para bater um papo, falar um pouquinho dos roteiros de Outlander e de Escócia como geral. Então, se você tiver alguma pergunta, já pode ir deixando aí, que daqui a pouquinho a gente já começa o bate-papo. E vamos que vamos. Agora é só aguardar ela entrar pra gente começar. Tudo bem, Tati? Amor, e tudo bom? Vamos entrando aí, aguardar a dona Sandra entrar. Só tô aguardando ela entrar, tá, gente? Pra gente começar de fato o nosso bate-papo. Vamos lá. Cadê a Sandra, rapaz? Assim o povo não fica. Olha lá, já entraram dois e foram embora. Vamos lá, Diogão entrou, Alanis Oliver, sejam bem-vindos. Só aguardar mais um pouquinho, minha convidada já tá para entrar aqui e a gente já começa o bate-papo já. Sandrinha entrou, show de bola. Sandrinha, você pede para entrar aí na live ou você quer que eu te chame? Já pediu, já, olha que ligeira. Vamos lá. Vamos lá, tá conectando. Um, dois, três e. Grande Sandrinha! Tudo bem? Que saudades! Pois é, né? Mó cara que a gente não se vê, meu. Você foi, se enfiou no meio do mato aí, não vem mais pra cidade Pois grande? é, voltei para o interior. Tá bom aqui, só que não tá legal o isolamento, mas tá bom aqui. Eu imagino, eu imagino. É, Amor, é o seguinte, pra tô gente gostando. começar, eu vou me apresentar primeiro, depois você se apresenta e a gente começa o Ok. nosso bate-papo. Tem muita coisa pra te perguntar hoje que, né, o negócio é bom demais. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Murilov, tô gerando conteúdo aí no meio dessa pandemia. Então, já falei bastante de intercâmbio, agora a gente vai entrar numa vibe. Obviamente que eu vou continuar falando de intercâmbio aqui, porque sempre foi o meu foco principal, mas essa foi a forma de eu me reinventar, né? Não ficar cansativa minhas lives. Então, estou trazendo amigos aí do mercado de turismo também, né? Turismo como geral. Então, a Sandrinha hoje é a primeira que vai dar o ar da graça com turismo. Semana que vem já tem mais uma também bem bacana sobre turismo, com um amigo meu que está aqui, inclusive, na live, o Bolívia. E vamos para as cabeças. E hoje a Sandrinha ela vai falar umas paradas muito loucas de um destino que eu amo, que é a Escócia. Sandrinha, se apresenta para a galera aí para a gente começar nosso Bom, bate-papo. eu tenho um pouquinho tempo de turismo, não trabalho com intercâmbio, trabalho com um agenciamento normal, né, consultoria de viagem, né, e tenho 40 anos de turismo. Caraca, E sou apaixonada por esse mundão sem porteira, sabe? ô, se sei. E, a, e eu tenho muita paixão pela questão da história. Eu faço uma diferença muito grande entre turista e viajante, né? O turista é aquele cara que vai, por exemplo, para Paris, tira foto com a Torre Eiffel atrás, mas não sabe o que significa aquilo. O viajante é aquele que estuda antes, que quer saber a questão cultural, tal, essa parada toda. Então, é mais a minha praia, né? Exatamente. E eu desenho a viagem, eu sou uma personal travel, porque eu desenho a viagem, faço a viagem dentro do seu budget, enfim, dentro do seu sonho. Meu foco é esse, né? E pro lado de lá do Atlântico, que para mim me cai bem, né? Exatamente. Para quem não sabe, gente, a Sandrinha, igual ela estava falando, ela trabalha muito, não somente com destinos totalmente turísticos, igual ela citou
Paris, obviamente ela trabalha com esses destinos turísticos, mas a vibe dela é muito mais fazer planejamentos lado B. Então a Sandrinha é Exato. totalmente lado B, ela leva a galera nos lugares que tipo, você nunca iria se você fosse simplesmente turistar. Então eu acho bem bacana, Exato. logo que a gente se conheceu, a gente já se identificou muito com essa parada de viajar, de conhecer lugares diferentes. Eu lembro quando eu tava indo pra Europa, a Sandrinha, não, pô, você tem que ir pra Romênia, você tem que ir pra não sei Pois é. aonde. E eu assim, pô, mas deixa eu ir lá só tirar uma foto na Torre Eiffel, pô. E no final eu fui, mas eu ainda vou fazer esses roteiros mais alternativos, com certeza, contigo. Porque o que o pessoal não entende é que você pode fazer, você não precisa ser o mochileirão, né, O Roots. o roots, mas você pode fazer uma mochila, por exemplo, na Europa, na Turquia, na Romênia, onde você estiver, ficando em bons hostels, em bons hotéis, você vai dar um up na sua grana de uma forma muito interessante. E esse planejamento não necessariamente ele te custa caro, né? Muito pelo contrário, você tem algumas vantagens, que no caso, isso que a gente vai meio que discutir sobre o Outlander, né? Boa, boa. Porque a Escócia, por exemplo, é linda, maravilhosa, mas é cara. Sim, isso é Libra, né? Só de 100 Libra a gente já arrepia até, né? Até, você sabe. Eu fiz uma busca agora. Uma libra hoje vale R$ 6,70. Isso quer dizer, a cada 15 centavos de real você tem uma libra. Exato. Aliás, você precisa de um real vale 15 centavos de libra. Desculpa, eu faço uma confusão. Sim, sim. Mas é É complicado, mas vamos, mas dá pra fazer, Com E certeza. Sandrinha, vamos lá começar o nosso papo, que tem uma galera que eu sei que entrou porque viu lá que é Outlander, a galera que é viciada em Outlander e tudo mais. É uma série que eu conheci por você, inclusive, né? Eu não conhecia antes. Tô ligado. Conheci, pô, debulhei a série. E me fala um pouco o que é a série Outlander e como que você se bateu com ela, como que você se encontrou com ela e por que você gostou tanto disso. Primeiro que Outlander ela tem uma pegada muito forte com a história real, né? Além de ter a parte fictícia, né? A parte mais, eu diria, uma parte mais de sonhar, né? de pensar. Mas ela trabalha muito bem a questão histórica de cada lugar que eles estão, né? E a primeira temporada deles é a melhor de todas, sem sombra de dúvida, né? E aquela sensação de você ir para o seu sonho, né? De você pôr a mão na pedra e ir para o seu sonho. Essa é uma relação interessante, porque, por exemplo, a primeira vez que eu fui para Roma, eu chorava que nem uma louca, parecia uma idiota em pleno pé do Coliseu, porque eu pus a mão no Coliseu e eu chorava, assim, a minha mão está em mais, sei lá, quantos séculos de história, tocando a história, né? Então, a pegada do Outlander, ela tem ela te dá essa mágica, né? Que é o que o turismo, na realidade, te dá. Então, essa paixão foi assim imediata, porque nós estamos no Brasil, que é um país que, infelizmente, não gosta de resgatar a sua história. Então, a gente não tem muita afinidade com a parte arqueológica, cultural e tal. Quando a gente atravessa o Atlântico, que a gente vai para qualquer parte, Europa, a parte da Grã-Bretanha, Turquia, você sabe que eu tenho uma paixão com a Turquia, né? Um caso de amor. Inclusive, vamos marcar uma outra live só para você falar de Turquia aqui. Yes. E aí você se depara com coisas que aconteceram que você só percebe em livro de história, e elas estão ali para você pôr a mão, para você fotografar. Então, essa presença do passado com o presente, ela é muito, muito legal. Sim. E Outlander, ele é bem isso, porque é o sonho de toda garota, né, Assassinat, que encontre um Jimmy, né, na vida e que passe por aqueles locais maravilhosos que
só a Escócia tem, né? Porque a Escócia é peculiar, Nem né? fala, nem fala. Muito, muito peculiar. E como que você se Agora, debateu, Sandrinha, com essa história, com essas... Na verdade, eu acredito que você conheceu, não foi nem pela série, foi pelo livro, né? Não sei se foi essa... não, eu conheci pela série Ah, é? mesmo. Não li o livro porque eu me desanimei um pouquinho, apesar que eu sou uma boa leitora, mas só para você ter ideia, um dos livros, ele chegava a ter 1000 páginas. Meu Deus. Então ele foi dividido em duas partes, né? Parte um e parte 2. Mas mesmo assim, quando você retrata um romance, eu não sou muito apegada a romance, eu sou mais apegada à parte documental, mesmo histórica. Eu acho que eu não teria muito saco para ler o livro. Quando a filmagem do Outlander, ela tá muito especial, né? Ela tá muito Tá, equilibrada. demais. Então você sente aonde você está entrando dentro da Escócia, você sente os locais, de repente está frio, você parece que sente o frio do local, né? Então você tem eu acho que foi perfeito, eu acho que eles foram muito felizes Sim, nisso. sim, total. E a questão de você ir para a Escócia, você já teve essa experiência, eu ainda não. Da gente se deparar com comidas muito diferentes, por exemplo, que é o que eu mais via nos comentários do pessoal que curte Outlander. Tem um grupo chamado Outlander Brasil, por exemplo, que é só retrato da série e tal. Mas uma pergunta que sempre ficava era assim, por que o café da manhã deles era desse jeito? Tinha feijão, tinha carne. Cada cultura, eu acho que a gente tem que sair do Brasil muito bem informado nesse sentido, porque cada cultura vai rezar a sua alimentação, a sua vestimenta, a sua questão pessoal, interpessoal com Sim, as pessoas, né, o respeito pelo lugar. E a alimentação da Escócia, com certeza, deve ser muito gordurosa para aguentar, inclusive, o frio, sim, né? total. Total, porque lá, Porque além de fazer frio, venta absurdo, assim, muito. ela está lá em cima, né? Ela está perto do Não, polo, tá lá em né? cima e tirando que assim, a Escócia, no geral, ela é muito rodeada de muitos campos, né? Então qualquer cidade, Montanha, montanhas e campos e rios e mar e tudo. isso. Então assim, querendo ou não, tem uma brisa bem gelada lá. Olha, foi um dos lugares que eu passei bastante, não passei frio, porque tem uma infraestrutura boa o país, de calefação e tudo mais, mas assim, Escócia não é um lugar que eu indico para você ficar dentro de um lugar. Na Escócia, o mais bonito que eu tive lá e o que me encantou mais foi realmente esse lance da história e de você estar andando numa rua principal e você dar de cara com um castelo, né? Então isso Exato, é surreal na Escócia. exato. E assim, eu vejo, por exemplo, eu vou te falar de algumas situações que eu vejo nos Faces da vida aí. É simples, é só alugar um carro porque é tantos quilômetros. Primeiro, mão contrária, né? Eu já dirigi mão contrária. Olha, primeiro poste é sempre meu, né? Porque por mais que você esteja entendendo a dinâmica do carro, o teu mental, ele não vai te acompanhar. Então, você tem que estar muito atento, você sai duro, né? Sim, E segundo, por ser uma região muito montanhosa, por exemplo, 100 quilômetros, né, você não vai fazer em 1 hora, você vai fazer em 3, né? Porque você tem muito acidente assim, natural, sim, né, nas pistas. Então, é muito diferente da realidade do que a gente vê no Brasil. Eu acredito que, por exemplo, para fazer um roteiro legal para a Escócia, principalmente esse roteiro do Outlander, é super possível, né? Como várias pessoas já fizeram, eu acho que é super legal. Porque, por várias questões, por exemplo, eu gosto de roteiros mais curtos, onde a gente não exige muito do potencial financeiro de cada pessoa. sim, Porque você consegue em 12 dias, por exemplo, 14 dias entre ida e volta ao Brasil, né? Você consegue fazer um tour até para os Highlanders, que é onde está a pegada do Outlander, né?
de uma forma bem interessante. Você vê, você sente um pouco, você não vai ficar curtindo a cidade, o local, mas você entra naquela atmosfera, voltou, seu dinheiro está ali, você sabe o quanto você gastou e assim, você não se perde em tempo e gastos, Sim. né? E hoje existe uma situação seguinte: o Outlander fez tanto sucesso que alguns lugares são privados. Por exemplo, aonde tem as pedras foram feitas em isopor, tá? Mas aonde tem as pedras, que chama Crag Nadu, é uma propriedade privada. E existe uma placa, a hora que você vai entrar, você tem que pagar, porque o cara já ficou de saco cheio de todo mundo querendo invadir o local para ver onde ficou as pedras, né? Existe uma placa que você pode entrar desde que respeite o local e os proprietários. Nós temos no Brasil uma dificuldade quando a gente fala de respeito. O turista, o viajante, ele tem que ter uma... Como é que eu vou falar? Ele tem que ter uma... Pode falar com suas palavras mesmo. Pô, aqui não tem censura, não. Ele tem que ter um feeling tão grande, tá? Porque ele está entrando numa área privada. É a mesma coisa que você deixasse a sua porta da casa aberta para todo mundo entrar e ver o seu banheiro. Sim. Tá? E a todo momento você se depara com um estranho dentro da sua casa. Então, quando você vê um local que tá no Outlander, que é a cereja do bolo, por exemplo, né? E você se depara com uma placa dessa, o mínimo que você tem que fazer é baixar tua bola, entrar em silêncio, não deixar um lixo no local. Imagina como que era antes, né, dele fazer essa parte comercial, né? A galera devia invadir, devia, zoar o barraco todo, né? Pois é. Aí a gente tem, por exemplo, eu acho que a cereja do bolo, na realidade, dessa viagem é o Lallybrook, onde a família do Jimmy morava, onde a irmã morava. O vilarejo, né? Que ele entra naquele arco e tem a casa ali no fundo. Tal. Essa casa está fechada. Tá? Então, o que você consegue é entrar para fotografar externo. Entendi. Tá? Ela é uma propriedade privada também. Porque a Escócia, a gente tem que lembrar que é um país pequeno. Sim. Né? Então, tudo ali é privado. Né? Praticamente tudo é privado. Né? E os lugares não são perto um do outro. Eu ia perguntar isso agora. Se é próximo ou se o deslocamento é muito, muito grande entre um e outro. O deslocamento ele chega a ser grande, tá? Mas por conta das questões do desvio em relação a montanhas, lagos, etc., não é uma linha reta. Sim. Tá? A gravação foi feita em vários lugares. Por exemplo, quando eles estão em Versalhes, não é Versalhes, é uma região ali da Escócia. Tá? Os castelos eles estão abertos, mas, por exemplo, eu prefiro, quando eu faço a viagem, eu prefiro que você já compre os ingressos todos no Brasil. Porque você consegue fazer o parcelamento do pacote aéreo, terrestre e ingresso. Sim. E fica mais suave. Por exemplo, os tours que eu vendo, eu faço em 10 vezes sempre. Né? Mas quando você chega lá para fazer uma visitação, você tem, por exemplo, no próprio Lallybrook, você deve gastar aí em torno de 5 a 15 liras para entrar. Caraca. Então, quando você está na viagem, vai ter que gastar essas 15 liras, por exemplo, é suado, é chorado. Total. Você vai repensar. E às vezes você perde a oportunidade. Então é preferível que esteja embutido, você está pagando parcelado, você não percebeu. Exato. É como falar, por exemplo, em Machu Picchu, por exemplo. Sai daqui com o ingresso lá no pacote, porque senão você vai chegar lá, você vai ter um chutão, assim, que você não vai conseguir pagar. Vai ter que pagar entendeu? R$200 lá, vai ficar com dó. É foda.
Então tem alguns lugares que são interessantes. Por outro lado, por exemplo, nessa viagem que eu faço, você visita o Lago Ness, que não está no Outlander, mas, poxa, é Lago Ness. Né? De repente sai um monstro lá, você fotografa. Bem isso, bem isso. Mas, E é mas daí, isso. daí Eu numa acho... dessa você mescla, então, não, quando você faz o roteiro Outlander, você não coloca somente as coisas de Outlander, você aproveita que a pessoa já está na Escócia para conhecer outras coisas também. Por exemplo, entre um caminho, entre uma cidade e outra, um local de filmagem e outra, a gente passa pelo castelo onde foi filmado a série Game of Thrones? Hang, a Maria, que ela foi uma rainha da Escócia. Legal. Não vou lembrar o nome direitinho, mas também tem na internet, muito legal, tem na Netflix, muito legal. E você passa por esse castelo, poxa, porque um castelo é castelo sempre, Lógico, sabe? lógico. É sempre uma visão diferente. A gente não tem isso aqui, caramba, né? Exatamente. E eu acho que, Então, eu acho que é o que traz a atmosfera da Escócia, uma atmosfera diferente, por exemplo, de visitar até mesmo uma França ou algum outro país que tem história, obviamente. A gente sabe que a Europa inteira tem uma história muito presente, mas a Escócia, um negócio que eu senti é justamente, até mesmo em Edimburgo ou em Glasgow, tipo, você chega, é uma cidade grande e dentro da cidade grande eles conseguem manter a história ali, né? Então, você parece estar dentro de um filme 24 horas por dia. É surreal. Não, e sem contar que a hora que você está andando, você chega, só o sotaque deles já é uma outra parada, Sim. Né? Que não é o inglês normal, né? Exato. Aquele inglês carregado, bonito, né? Pomposo, então, né? Eu gosto muito desse inglês. Então, assim, por exemplo, fazer o roteiro do Outlander e não conhecer um pouco sobre a guerra dos Jacobitas, o levante dos Jacobitas, não conhecer a dependência da Escócia nessa época em relação à Grã-Bretanha. Eu acho uma judiação porque você faz uma viagem pela metade. Sim. Quando você fala em Highlander, por exemplo, o que quer dizer o Highlander? Né? Qual é a diferença entre o povo que vive em Highlander e o povo que vive para baixo? Sim. Né? Edimburgo, por exemplo, como capital, é muito diferente de Glasgow. Sim, total. Né? Então, aonde ficam essas diferenças? E a questão cultural, né? Então, eu acho bem legal. E dá para fazer uma viagem de hostel, dá para fazer uma viagem de hotel tranquilo. Eu acho que os serviços turísticos na Escócia, eles são muito criteriosos, sabe? Sim. Eu acho que você não perde, mesmo se você ficar num 3 estrelas, por exemplo, você está com o seu dinheiro bem empregado. Sim. O que eu, sinceramente, acho uma besteira pensar em acomodação, porque, a Escócia, eu só chegava eu aluguei um Airbnb, eu só chegava no Airbnb para dormir. O resto do dia eu passava o dia inteiro na rua. Então, só que, por exemplo, a gente não pode cair na besteira de fazer o roteiro Outlander, por exemplo, sem reserva. Tá. Porque algumas cidades onde estão os locais que a gente quer visitar, tem uma malha hoteleira muito pequena. Muito pequena. E, obviamente, nós não vamos fazer um Highlander, tá, no inverno. Sim. Tá? Então, nós vamos pegar um tour entre, sei lá, maio até comecinho de outubro. Então, esse espaço que a gente tem para fazer essas viagens é onde o mundo inteiro vai. Porque o clima tá melhor, já tá, né? O verão, primavera, verão e outono. É bem mais agradável, né, de visitar. Sem contar que o inverno chove. Além de frio, é chuvoso. Entendi. Né? Então, tem algumas cidades, por exemplo, que você se você não tiver reserva, você fica em maus lençóis ali. Né? Então, é interessante quando a gente faz essa viagem, tá?
a gente já saia daqui com toda a parte de hospedagem pronta. Se tiver trem, se tiver guia, o que você tiver que colocar além, né, coloque já na sua estadia aqui no Brasil, Sim. parcele e vá. Tá? Porque aí você fica despreocupado também com a questão do quanto levar para gastar. Sim. Você se lembra que eu pedi para você trazer qualquer coisa do Outlander para mim quando você foi para lá? E você falou, não tinha como eu trazer porque era muito caro? Sim, meu. Lá eu gastei, tipo, eu comprei um imã para minha mãe, um copinho para mim, um uísque pro meu pai, e eu gastei, tipo, as calças. Eu queria ter comprado uma kilt, mas, tipo, só pra você ter uma noção, a kilt era coisa de 120 pounds. Então, eu falei, porra, vou falar pra minha mãe fazer com uma toalha de piquenique ali que tá de boa, né? Você só tem que tomar cuidado com a cor, né? Porque cada cor do kilt, por exemplo, representa um clã. Ah, eu não sabia. E por isso que ele é xadrez e colorido. Então você tem xadrez preto, verde, amarelo ou vermelho, qualquer coisa. Cada cor do kilt, na realidade nem é do kilt, é do, tartan. O tartan, que é A parte de cima, a né? peça que ela combina com o tecido do kilt, né? Ela representa o clã que você representa. Então, começa, tipo, no século XVIII para agora, né? E então, dependendo do que você vai comprar, é interessante que você saiba. Por exemplo, é como se você fosse escolher qualquer camiseta de qualquer time de futebol sem saber qual é o time. Sim. Né? E pelo que eu sei, no caso do Jimmy, o kilt é o vermelho, mas ele tem um filete de amarelo, ele é bem específico, e esse clã realmente existe. É mesmo? Esse clã realmente existe. É um clã real. Os clãs da série são clãs que existiram? Clã Mackenzie, o Fraser, tipo, todos eles? Até hoje. Sério, meu? É família. Entendi. É família. Então, por exemplo, sei lá, pega uma família famosa, Matarazzo, né? Então é um clã. Entendi. É como eles se chamavam lá atrás e eles mantiveram essa tradição. Exato. Então, o que acontece? Os clãs se juntam contra a coroa, no caso da Grã-Bretanha, e existe o levante, é uma rebelião, não é uma guerra. Sim. É uma rebelião contra, por exemplo, um exemplo que a gente teve aqui agora há pouco tempo. A torcida do Corinthians foi para a rua em pleno isolamento. Eu poderia chamar aquilo lá de clã. Sim. Então é um levante, né? Então é um levante contra o sistema, porque eles queriam alguém no poder que fosse escocês. Sim, entendi. Que fosse um dos clãs, entendeu? E existe sim. Existe o cemitério, por exemplo, onde estão aquelas pedras com o nome do clã. Uhum. Aquilo existe. Só que a do Jimmy, por exemplo, aquilo foi fabricado. Sim. Aquilo não é o dele. O Jimmy existiu real ou não? O nome Jimmy Fraser, ele era um clã. E esse clã, ele tinha a tendência desses levantes, dessa insurreição toda, para colocar uma das pessoas de dentro desse clã para a coroa. Entendi. Então, eu não sei se existiu o nome ou a pessoa, mas se era o nome do clã. Isso eu não sei. Isso eu não cheguei a ver. Mas existe o nome Jimmy Fraser como clã. Caraca, que animal. Nem imaginava. Por isso que Outlander é legal, porque ele vai muito fundo na história, entendeu? Ele é muito interessante. Por exemplo, se você pegar, vou sair um pouco do Outlander, se você pegar Brumas de Avalon, Brumas de Avalon aconteceu, é uma história fictícia, mas ela acontece totalmente na mesma região do Outlander. Caraca. Eu tenho um roteiro específico de Brumas de Avalon. Se você pegar, por exemplo, o Florais de Bar,
que é uma medicina. Aham. Ele é da região, tanto da Escócia como da Inglaterra, tá? Porque são plantas originárias ali. Então, se você começar a pesquisar bastante, Sim. não é só Outlander que você vai ver nesse roteiro. Uhum. E é fantástico, né? A Exatamente. paisagem é linda. Já que a gente saiu de Outlander também, É. uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber se realmente é verdade, porque até hoje eu acho que é ficção, é o William Wallace. Ele realmente existiu? William Wallace, que é o Mel Gibson faz. Sei. Olha, eu sei que o clã dele existiu, né? Mas esse personagem que ele faz, eu realmente não sei. Eu sei que existiu uma guerrilha, né, com o clã dele. Lógico que não foi toda romanceada desse jeito, é muito sangue também, né? Porque não todos bárbaros, né? Mas eu não sei se ele é um personagem fictício ou não. Tá aí para Boa. pesquisar. É uma boa pesquisa. Pesquisar. E você tocou numa coisa legal, Sandrinha, que é em relação como é que eu vou dizer? Desromantizar. Né? Obviamente que o Outlander é uma série de romance, porém tem a parte histórica. E eu acho que eles puxam bastante a parte violenta e até a parte de estupro, de sexo, fica muito explícito na série. Né? Eles não têm meio termos ali na série. Obviamente, né? A violência mostra com ali sua certa censura, mas mostra bem a violência e também a violência sexual, né? Não só física. Bom, nós estamos falando de uma região onde Jack Stripador fez a sua história, né? Que é a Grã-Bretanha. É verdade. Né? Tá, tudo bem que ele está lá em Londres, mas então assim, você tem ali todas essas guerras, por exemplo, os vikings, o pessoal do Outlander, né, que são esses bárbaros jacobinos, etc. Os otomanos, você tem essa masculinidade, essa violência explícita. Uhum. E a mulher nunca teve muita presença nessa situação, a não ser nos movimentos vikings. Uhum. Porque os movimentos vikings foram o que mais aceitavam a mulher dentro da guerrilha. Entendi. Aí pronto. Só que quando se trata de violência, por exemplo, contra a mulher, bom, a gente é recheado desde quando o patriarcado se sente no direito, né? Você sabe que esse é um dos meus trabalhos voluntários, né? Que eu trabalho no combate à violência contra a mulher. E isso é muito sério, porque hoje eu vejo que esses países, onde tem umas histórias mais no DNA desses países, estão um pouco mais aceitando a condição da mulher libertária, a mulher independente. Eles têm uma aceitação muito boa, até mesmo a questão do respeito. Mas toda guerra, né, criança, velha e mulher, né, Exato. não tem muito o que falar, né? Exato. E Outlander tem isso, porque ele mostra o sexo explícito, ele mostra a prostituição, ele mostra o bêbado, né? Durante o dia, a noite, a madrugada, não é simplesmente na hora da bem caricato, né? É bem caricato. Isso eu acho muito louco. Realmente, essa parte do bêbado, da prostituição, né? Então, não só na Escócia, mas depois que eles foram para outros países, que eles foram para a França, que eles foram para os Estados Unidos e tudo mais. Sim, então, sim. mostra muito, muito real, né? Os mercadinhos ali, como é que eu vou dizer? Os mercadinhos de rua, né? Que eles colocavam tudo dentro de um saco, um balcão improvisado. Então, realmente, eu acho que assim, de coisas históricas de Escócia, que é um país que eu sempre busco aprender mais e tudo mais, Outlander é uma das séries, assim, ou um dos filmes que mais me tocaram, assim, com aquele bate de realidade, sabe? Agora, eu não diria para você, mas eu diria para as mulheres, porque eu acho que tem um apelo mais feminino. Se quiser conhecer um pouco mais dessa região aí, mais da Grã-Bretanha e não só da Escócia,
Eu sugiro Brumas de Avalon, que são 4 livros, é antigo. Desculpa, meu WhatsApp. Acho que caiu. Voltou. Relaxa, É, relaxa. é um romance que tem uma pegada mais de feitiçaria, de bruxaria, de mulheres empoderadas e tal, mas acontece nesse contexto. Agora, uma coisa que eu acho importante falar nós não temos voo direto Brasil-Escócia, Sim. né? Diferente do que eu faço com Brasil e Turquia, né? Que é um voo 60 bom daqui e sai lá, acabou. Né? Agora, no caso da Escócia, a gente não tem isso. Então, a gente tem que entender que essa conexão ela pode ser desastrosa se a gente não tiver cuidado, né? O tempo de voo para você chegar no local, o tempo de conexão para você se perder ou não, ali é um palito, né? Sim, sim. E Principalmente nos ideal aeroportos da Europa, né, meu? Que geralmente são muito grandes. Gigante. Gigante. E o ideal é sair do Brasil, fazer uma conexão, por exemplo, Londres, e chegar e descer mesmo em Edimburgo, já nem passar por Londres. Na volta, talvez, se você quiser dar uma passada por lá, acho legal. Fazer um stopover ali. Vale a pena. Né? Londres vale a pena. Show, show, com certeza. Uma outra, já que a gente está na Grã-Bretanha, um outro roteiro muito interessante é a gente trabalhar um pouco a questão da Irlanda junto com a Escócia. Porque, além dessa situação do Outlander na Escócia, nós temos já na Irlanda a questão celta. Uhum. E temos vestígios também, né? Muitos sítios arqueológicos celtas, né? Que brincam um pouco com essa dinâmica do Outlander, que os remédios através das plantas, do que a Claire faz. Sim. Não tanto a questão do clã, mas tem muita história que se mescla por ali, que é muito próximo, né? Sim. E é até legal saber disso, Sandrinha, porque a gente sabe que grande maioria dos brasileiros que vão para a Irlanda vão fazer intercâmbio. E, obviamente, que a faixa etária acaba sendo bem menor. É uma galera que, não vou generalizar, obviamente, mas, tipo, uma boa fatia dessas pessoas que vão para a Irlanda, elas não estão tão preocupadas com história, que não estão preocupadas com diversas outras coisas e outras riquezas que o país pode trazer, né? O Fabião falou aqui de Irlanda do Norte. A gente está falando de República da Irlanda ou Irlanda do Norte? Bom deixar claro também. República da Irlanda. Mas a República da Irlanda do Norte, por exemplo, tem um ferry que você sai de Glasgow, né, Escócia, e vai para Belfast. Caraca, eu não sabia disso, não. É bastante interessante. Para você ir para a Irlanda, Dublin, é legal você sair, fazer Londres, fazer... eu não vou lembrar o nome da capital da... não vou lembrar. Da onde? Da Irlanda do Norte? Não, tem o Principado do lado da Inglaterra. Príncipe... Poxa vida, eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, você sai de Londres e vai para Dublin. Também tem um ferry que você pode fazer isso. Sim. Tá? Ali você pode viajar de trem à vontade, né? Exceto no inverno. Você faz uma puta viagem. Se você for para a região de York, que ela está mais para cima de Londres, mais na direção da Escócia, é recheado de castelo. Caraca, que recheado. Inclusive, na série eles vão para York, não vão? Pois é. Caraca, que eles descem, mas York já é Grã-Bretanha, hoje, né? Sim. É Grã-Bretanha. Sim. Mas por exemplo, no caso da Irlanda, a gente não consegue fazer um contexto histórico com Outlander. Entendi. Mas dá para trabalhar um contexto histórico pegando os celtas, Sim. sem problema nenhum, e depois você chega por cima na Escócia super preparado já, né? Super roteirão, E Sandrinha, quando falando agora especificamente de Outlander, quando você vai bolar um roteiro de Outlander para alguém e tudo mais,
geralmente quantos pontos ali das séries que você coloca, ou geralmente quais os pontos que o pessoal mais pede para ir visitar? Bom, eu fiz a louca, né? Eu assisti 4 vezes a primeira temporada e eu para mapear todos os pontos, né? E aí mapear em mapa mesmo, tempo de percurso, etc. A gente pode, com máxima tranquilidade, mapear uns 15 pontos da série da primeira temporada em 12 dias. Caraca, irado, irado. Então, você consegue mapear pelo menos 15 locais. Show de bola. E isso daí é o É. máximo que tem, que você conseguiu mapear? Não, Não, tem mais pontos. não. Mas Daí vai de é que às acordo vezes, com o que a pessoa está buscando lá, é isso? por exemplo, tem aquela região de Skye, que é uma ilha, né? Ela tá lá em cima. Não é sempre que você consegue ir para lá. Entendi. Então, dependendo da época do ano, dependendo do tempo que você tem disponível para fazer viagem. E tem uma outra coisa, às vezes você chega no ponto mais longe, né? Você não vai querer ficar meio-dia e voltar porque você andou 5 horas para chegar. Você quer ficar, Total. né? Você quer acordar de manhã e sentir o clima da onde você está. Então, às vezes, isso vai demorando um pouco mais e você vai ter que dispensar um pouco mais de grana por causa da sua hospedagem. Sim. Alimentação, hospedagem, etc. Agora, quando você sai do contexto de grande cidade, a tendência é diminuir seu custo com alimentação, pelo menos. Sim, Né? sim. Hospedagem, nem tanto, mas com alimentação, sim. Ou se você for roots igual nós, passa no mercado, leva pro hotel e você vai ser feliz da vida. Tipo, come... A gente fica em hostel, né? Total, total. Super, né? Já aproveita, conhece a galera, já ouve história, é sensacional. Total. Eu fico muito em hostel em Istambul, né? Mas você tem que saber também fazer a parada, né? Eu tenho um problema com hostel hoje. Olha o bullying. Bullying internacional. Eu tenho 54. Então, dependendo do hostel que eu vou, o pessoal me deixa de canto, porque eu sou a velha do pedaço. Mal sabem eles que é a mais louca do rolê, né? Né? Então, assim, você tem que saber onde você vai, né? Sim, total. Obviamente tem os lados positivos e os negativos, e é aquele negócio, né, meu? O hostel é pra você dormir. Não é o resort que você vai ter lá sua caminha bonitinha, com uma sacadinha, meu. Você dorme com mais 10 pessoas no quarto e o negócio vira história, né? Ó. E o detalhe, né? Você não pode levar ninguém pro seu quarto, né? Pois é. Tem que se limitar a pegar alguém que está no quarto. E olhe lá, né? Depende do horário, né? Exatamente, velho. Isso é louco. O hostel tem, mas obviamente tem o seu lado positivo. Para quem nunca viajou, para quem nunca ficou em hostel, é super válido. Inclusive aqui no Brasil, se você for viajar, pega um hostel, porque você tem uma gama de pessoas dentro do hostel, que é uma galera que gosta de fazer amizade. Então, mesmo, principalmente para quem vai viajar sozinho, deixa de lado aí a vergonha, deixa de lado o luxo que você geralmente viaja e vai para um hostel, porque com certeza você vai trazer muita bagagem do hostel. Agora, vamos falar na real, né? Tem muito hostel, por exemplo, que dá de 10-0 em hotel 3 estrelas. Sim, tem mesmo. Né? E aí você também tem uma pegada assim, que tipo de hostel eu quero? Se é um hostel de balada, se é um hostel mais silencioso, como que é a parada? Você pode escolher, né? Exatamente. Além de poder escolher também, obviamente, dependendo do tamanho do hostel, mas o número de pessoas que vão estar no quarto, né? Então tem hostel que tem quarto com 30 pessoas e outro que tem quarto com 4 pessoas. Olha, vou te falar, eu fico no hostel em Istambul com 14 camas. Caraca. 14 camas. Meu, a impressão que você tem é que eu tô sozinha no meu quarto sem ninguém me torrar o saco, entendeu?
É perfeito, cara. Assim, por R$ 35, com Irado. café da manhã. Sensacional. É. Sensacional. Né? Então, assim, quer dizer, depende do que você pretende fazer na tua Sim. viagem, né? Depende do objetivo de cada um, né? É, Boa. é isso. Boa. E o que mais, Sandrinha? Não sei mais o que te Quando vai ser nossa perguntar. próxima viagem? É o quê? Vai ser nossa próxima viagem? Ah, só Deus sabe, né? Eu tô vendo um pessoal, eu conversei com todos os meus clientes, né, nesses momentos aqui de isolamento, e o que pegou para a maioria é o medo de voltar a viajar. Né? Medo de avião, medo de aeroporto, medo de hotel, medo, 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 medo. Então eu acho que a gente podia fazer uma live, uma sugestão aí, de como estão se preparando esses locais, né? O aeroporto, como os hotéis estão se preparando para receber os turistas, como o aéreo está se preparando para Sim. isso. Eu estou juntando um monte de material aqui para poder fazer uma live Legal. e acho que a gente podia fazer junto aí. Bora, já tem até o título, é Turismo pós-pandemia. Ó, Acabou, ó, vamos bolar ó, isso daí, a gente ó. faz com certeza, porque é muito isso, né, Sandrinha? O pessoal tá com medo, eu acredito que você tenha muito mais contato com pessoas que fazem turismo do que eu, mas eu vejo também a galera que é mais inclinada ao intercâmbio, a galera tá com medo do incerto. Será que eu vou ter emprego? Será que isso? Será Sim, que aquilo? é. Então, eu acho que é uma pauta legal da gente fazer sim e trazer aí mais conteúdo pra galera. E tem um outro lado que o pessoal tá com sangue nos olhos para poder viajar, né? No caso, a gente, né, também. Não, não é só a gente tá que tá Toda hora, né? né? Você imagina Eu tô... né? Eu tava embarcando dia 14 de março, eu tive que cancelar a viagem dia 11 de março. A mala Puta ficou merda. aqui, manchar com aquele nó na garganta, Que né? merda, meu. Para você ter uma ideia, essa viagem eu remarquei para abril, um ano depois. É, complicado, meu. Nossa, nem fala, isso daí estragou demais aí. O nosso setor de turismo no geral, né, falando de turismo normal, intercâmbio e tudo mais, foi muito afetado. Aqui na live eu sei que tem várias pessoas, vários amigos que são do ramo do turismo, que tá todo mundo assim, com o cabelo em pé, e quem não tá com o cabelo em pé sou eu, que nem cabelo tenho. Mas a gente com certeza é o que você falou, vai voltar ao turismo, né? Tanto o turismo quanto o intercâmbio, quanto as viagens corporativas e tudo mais, vai voltar, talvez de uma forma diferente, que é isso que a gente vai bolar aí, forma diferente assim, de prevenção, que eu acredito que vai voltar diferente. Prevenção nos aviões, prevenções nos aeroportos e etc, etc. Meu pai me falou uma coisa, meu pai é estudioso de aviação, né? E, inclusive, ele é formado, ele é mestre em aeroportos urbanos. Legal. E eu questionei com ele essa questão, né? Ele falou, olha, para você entender, toda guerra, ela aumenta a tecnologia, impulsiona a tecnologia dos aviões, dos navios, etc. Existem as mortes, a reconstrução da cidade, etc., mas tecnologicamente falando, existe um boom, porque é uma necessidade. Sim. E hoje nós temos uma guerra, mesmo que bacteriana, mas é uma guerra, todo mundo entrincheirado, tal, né, essa pegada. O setor de pesquisa tecnológico das aeronaves, eles não pararam. Então, por exemplo, a Boeing, a Douglas e a Airbus? Boeing, Airbus? Airbus, por exemplo, eles estão desenvolvendo um tipo de esterilização através da compressão do ar que você fica na cabine, que você fica no avião. Caraca, que legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar um crédito, como a gente está dando hoje para os cientistas, né? Esses também são cientistas, só que de tecnologia e de equipamento, né? Então, a gente precisa estar mais atento a isso. Sim. Os aeroportos, eles estão começando a se equipar e começando a fazer as higienizações, né, aqui no Brasil.
Então, eu acho que é um tema bom para a gente pensar, porque é difícil você viajar com medo, né? Sim, Porra, nem fala. medo tem que ficar, não tem que ir na mala, né? Porra, você já vai viajar pra dar uma relaxada, pra conhecer outras coisas e tudo mais. Pô, levar o medo é sacanagem, né? Não é melhor não, né? É isso, mas nossa, eu espero muito que tudo se resolva logo. Eu não vejo a hora de viajar logo, então eu tenho várias ideias na cabeça, vários projetos que estão para sair do papel. E eu tô devendo para você, na verdade, uma viagem para a Turquia contigo, que a gente já combina faz 4 anos e a gente não foi ainda, mas vou tentar aí na próxima galera que você for levar, eu vou tentar realmente ir e a gente aproveitar a Turquia com quem mais manja de Turquia nesse Brasil, que é a Sandra Conversa. Mas vamos marcar, e vamos marcar inclusive também uma live, Sandrinha, pra gente falar de Turquia, que eu acho que é um destino Vamos bem embora. procurado e que, meu, é uma live que você não precisa de nada, né? Só precisa falar. Que você manja tudo Não, mais um pouco, né? tá- eu estudo bastante ela, né? Eu ia falar para você que eu tenho uma reivindicação. Eu já fiz isso já te pedi isso, mas poxa, faz um intercâmbio para gente mais velha, vai, Como caramba. assim? Né? A gente também é Mas, gente, a gente também é mas legal, peraí, porra. intercâmbio não tem idade. Não vem com essa, não. Só não Ah, mas faz. você tem que. Ó, tem um monte de. Ó, tem uma galera do intercâmbio aqui, ó. Galera, comenta aí se ela tá velha pra fazer intercâmbio. Pelo amor de Deus. Gente, vocês têm que fazer intercâmbio para meninas de 50 Ah, anos, mas entendeu? Isso é ó, legal. só pra você ter uma ideia, tem até curso, pra você ter uma ideia, 50 plus, que é tipo só pra galera Aí, ó. acima de 50. Na boa, você não vai querer esse tipo Ó, de curso. Você vai querer estar com a não. galera. Mas a questão é assim, né? Você tem que entender que a pessoa, quando ganha os 50 anos, ela é uma adolescente com aval para tudo que ela quer fazer, né? E a gente faz, né? Exatamente, exatamente, Né? exatamente. Mas tem um monte, depois a gente vai listar aí uns países e Eu daí acho que é legal. vai nem que seja para fazer um mesinho. Aqui, ó, a Mari já até escreveu, partiu Nova Zelândia. Então, Ó, rapaz, vambora. É verdade, né? Eu acho que assisti essa live com ela, né? não, com a Mari eu não Verdade. cheguei a fazer, eu fiz com o Anderson, que trabalha com ela também, que foi irado. Ah, Meu, eu fiz basicamente de todos os países que se faz intercâmbio, eu acabei fazendo aqui. Até por isso que eu resolvi dar uma diversificada para não ficar aquele negócio maçante, chato, de só intercâmbio, só intercâmbio. Falei, pô, eu tenho bastante contato no turismo aí também. Então hoje com você, certeza. terça-feira que vem é um amigo da aviação, que trabalha mais de 10 anos na aviação, a gente vai bater Ó, um que legal. papo. Então vou começar a trazer um pouquinho mais de diversidade, caralho, me fugiu a palavra. Diversificação. Pode ser, é isso aí. Vou começar a trazer um pouquinho mais, mas sempre voltado para o turismo, voltado para viagens. Quarta-feira que vem eu vou fazer uma live só de intercâmbios para destinos gay-friendly. Então vai vir um convidado mega Que especial falar disso também. Então, assim, a gente vai se lindo. reinventando, porque o turismo o leque de possibilidades é muito maior do que a gente imagina. A gente Então, sabe disso, o né? negócio é a Eu gente. dei uma palestra no YouTube esses dias, não foi no Insta também, É, falando sobre o cristianismo na Turquia. cara... Todo Ah, mundo não entende. eu vi um pedaço. Eu vi um pedaço. É. Eu lembro, você estava Mega lá. interessante. E foi muito legal, porque as pessoas não entendem essa correlação com a história, Sim, né? sim. O país é muçulmano. Não, gente, o país é laico, tem muita história cristã ali, né? Exato. E é isso que a gente tem que entender da Escócia, né? Tem muito mais de Outlander em muitos lugares. Harry Potter não foi escrito lá? Harry Potter foi em Edimburgo, se eu não me engano. Que Num a café J.K. ali, né? Rowling, ela escreveu tudo lá. Inclusive, acho que foi você que me deu essa dica, que a maioria dos nomes dos personagens vieram de um cemitério, que ela ia lá escrever e ela simplesmente ia olhando nas tumbas e ia tirando os nomes dos personagens de lá, né? Perto de um café que eu incluo no meu roteiro. Que Olha. a gente vai tomar um cafezinho lá. Certeza. Inclusive, agora que você falou que eu lembrei, em Edimburgo especificamente, onde eu fiquei mais tempo, tudo é Harry Potter. Tudo. Todas as lojas Que de legal. souvenir, todas as galerias, sempre você vai achar ali os cachecóis deles, as varinhas, tudo é Harry Potter na Escócia também. Então, assim, Olha que é uma delícia. riqueza de cultura surreal, além de outras coisas. Pô, Edimburgo é considerado aí a cidade mais mal assombrada do mundo.
Então, É, tem o tem essa passeio pegada. subterrâneo que é sensacional. Você fez esse Eu passeio? fiz um deles, que tem vários passeios, e daí a gente estava com o tempo um pouco apertado, a gente fez um de 2 horas, se eu não me engano, mas tinha um que era, sei lá, mais de 3 horas andando. E é surreal porque o cara, ele vai te levando para fazer o passeio e ele faz você interpretar a história. Então ele para o grupo assim, e ele Ah, fala assim, ó, eu preciso de um fulano e um ciclano para interpretar a história. E obviamente que que eu legal. acabei interpretando uma, né? Lógico. Porque tava eu e acho que mais 3 ou 4 caras e mais umas 15 mulheres. E daí o cara virou e falou, É. ó, eu preciso de alguém para interpretar o rei. E todo mundo aqui, tímido, né? Ah, E eu era o único filho da puta de barba. Na hora o cara já virou e falou, você tem cara de rei, sobe aqui. Eu falei, porra, irado, velho. Sensacional, sensacional. Então é muito dinâmico. Esse passeio eu indico muito. O passeio noturno lá que eles fazem. Eles vão nos subterrâneos, nas cavernas, que tem a cidade real, contam a história, que ali era lugar de jogo, que era lugar de prostituição, de drogas, e etc, etc. olha só, você fez eu lembrar de um roteiro que eu fiz, acho que em 2017, Ah, para uma turma. Eu fiz Paris, só Paris. São Paulo, Paris, São Paulo, né? Parece xoxo, né? Mas eu montei uma caça ao tesouro. Então, todos os dias, eles tinham que ir para algum local, mas tudo com frases, assim, só dando dica, sei. e ali eles encontravam um tesouro. E a gente tem em Paris uma visitação de cemitério gigantesca, né? Você tem vários personagens ali nos cemitérios, né? Sim. Olha, foi uma puta viagem muito legal, o pessoal adorou, Irado. conheceu o Paris mesmo, de verdade, sabe? Total. E essas coisas você tem que fazer. Quando eu vou para Istambul com um grupo, eu vou tomar chá ou fumar narguilé dentro de um cemitério da família do sultão. Caraca, que doideira. Ali café, ninguém sabe. Tem um café maravilhoso. Ah, você me falou desse café. Muito legal, mas você passa pelas lápides primeiro para depois chegar no café. Caraca, irado. Eu vou te levar um dia para tomar vinho no cemitério do Raul Seixas, que eu acho que tá na Bahia. Eu não sei se tá na Bahia ou se ele tá aqui. Bora. Vou tomar cerveja. Bora. Então. Demorou. Maravilha, então, Sandrinha. Tá acabando aqui nosso tempo. Então, queria te agradecer demais. O papo foi bom demais. Obrigado a todo mundo que assistiu. Eu sei que a gente saiu, às vezes, um pouquinho do Outlander, mas é porque, eu e a Sandrinha aqui, se deixar, a gente fica filosofando de viagem horas. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que eu atendia a Sandrinha e eu ia lá fazer visita para ela, ficava, tipo, o dia inteiro lá, a gente filosofando, fumando cigarro, tomando um café. Era irado pra caramba. Opa, minha luz apagou aqui, mas beleza. E é isso, Sandrinha. Obrigado mesmo por todas essas informações que você trouxe. Obrigado a todo mundo que assistiu. E vamos marcar em breve outra aí, que tem bastante assunto legal pra gente conversar. Obrigada a todo mundo que assistiu. Me perdoe ter saído um pouco do contexto do Outlander, mas é saudade do Murilo da gente conversar mesmo, gente. Total. Obrigada. Valeu, Sandrinha. Fica com Deus. Galera que assistiu, muito obrigado. Fiquem ligados aí que logo tem mais lives. Semana que vem tem 3 lives bem legais. E vamos que vamos. E se você tem interesse em ir para a Turquia, em ir para a Escócia, em fazer roteiros personalizados e lado B, né, uma coisa bem mais alternativa, fala com a Sandrinha, entre em contato direto com ela. Ela tira todas as dúvidas e com certeza vai bolar um roteiro bem personalizado aí para vocês. Queria colocar mais alguma coisa, Sandrinha? Não. É isso aí. Então é isso. O pessoal pode dar um clique ali adicionar no meu Instagram que vai ter notícia ali de várias viagens interessantes. Boaça. Sandrinha, logo a gente se vê, assim que passar tudo isso. Com certeza. Beijo. Tchau.